Olá, bom dia! Tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Vamos falar um pouquinho sobre engenharia essa semana? É isso mesmo. Dia 25 de outubro é dia do engenheiro, próxima segunda-feira. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso, a respeito do quanto a engenharia e a arquitetura não são rivais, são complementares. Vem com a gente! Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre engenharia hoje. Hoje eu quero fazer uma homenagem, eu quero conversar um pouco com você que é engenheiro, né? Eu sou arquiteta, tenho formação em arquitetura e urbanismo e eu acho que o trabalho do arquiteto e do engenheiro, ele é um trabalho complementar. Eles são trabalhos conjuntos, indissolúveis. Não tem como nós trabalharmos de forma separada. A plástica e o como que isso para em pé. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de um grande exemplo que a gente tem no Brasil. Oscar Niemeyer não só foi o maior arquiteto brasileiro, como foi o maior arquiteto do mundo. Mesmo que você não goste do trabalho dele ou dele pessoalmente, particularmente é o meu caso, apesar de ser totalmente contra as ideias dele, a sua arquitetura foi extremamente importante, não só para o Brasil como para o mundo. Ele abriu portas num momento, meados de anos 50, no mundo, onde ele trabalha o concreto como algo plástico, como algo moldável. É pela primeira vez no mundo que a gente vai enxergar que o concreto ele pode ter formas. Ele pode ter curvas. Isso foi muito importante para a arquitetura mundial. Então, não tem como negar a importância do trabalho do Niemeyer. Mas o mais interessante e curioso disso tudo é que a gente sempre olha, né, para os projetos. Então a gente vê a catedral, o palácio, a assembleia e milhares de outros prédios lá em Brasília, icônicos, conhecidos pelo mundo todo, e não para pensar quem foi que calculou isso tudo para parar em pé, né? E não deve ter sido fácil, porque naquela época não tinha BIM, não tinha cálculo, não tinha sistema. Foi tudo na mão. O nome desse corajoso engenheiro é Joaquim Moreira Maria Cardoso. Esse engenheiro, ele era amigo do Niemeyer, na época se conheceram. Ele começou a sua formação em 1930, conheceu o Niemeyer em 1944 e então participou de todas as partes de cálculo estrutural junto com o Niemeyer. É uma situação muito interessante porque a gente sempre para ver a estética, como que isso tudo funcionou na época. Mas realmente a gente não se pergunta quem foi o responsável por fazer isso parar em pé. Não é muito interessante? Calcular isso tudo, isso foi um momento singular na história da arquitetura mundial. Então, como é que a gente faz para pegar esse concreto, né, que até meados dos anos 50, dentro da construção civil, não só brasileira como mundial, usava aí 6% de ferro na sua concepção, né, na sua estrutura, e nas obras do Niemeyer passou a usar 20% de ferragem na sua concepção. Aí, embalado por esse concreto armado, e calcular isso não deve ter sido fácil, porque além de ter sido feito à mão, não tinha uma referência, era pioneiro. Então é muito interessante a gente, enquanto brasileiro, ter noção do que foi o nome Oscar Niemeyer e do que foi o nome Joaquim Cardoso, não só para o Brasil, mas como para o mundo. Tem até uma brincadeira que a gente fala, eu lembro na faculdade, o professor falava muito disso, que eles dormiam, né, na época da construção de Brasília, tinha os alojamentos, onde ficavam o pessoal da obra e tal, até tem muitas histórias sobre isso, que o Joaquim Cardoso acorda numa madrugada, vai até o quarto do Niemeyer e fala, achei a tangente, né? Onde ele consegue encontrar os cálculos dos famosos pilares e pilotis que ficam todo em volta da Assembleia e do Palácio do Planalto, tão lindos, tão famosos e tão importantes para a história da arquitetura do Brasil e do mundo. Então, assim, fica a minha homenagem a esse profissional, fica a minha homenagem à engenharia, tão importante para fazer com que as nossas ideias, nossas plasticidades, tudo aquilo que a gente imagina pare em pé, funcione, que
que as pessoas usem uma profissão tão importante e tão útil para todos nós. Todos os dias a gente usa engenharia, todos os dias, em tudo. Para pensar. Obrigada, engenheiros, por nos fazer colocar aí as nossas ideias e as nossas vontades em pé. Uma homenagem a vocês, tá bom? Ao dia 25 de outubro. Um abraço, gente. Obrigada por assistir. Se gostou, curte, compartilha com os amigos, acompanha o nosso canal e vem sempre falar de arquitetura e engenharia com a gente. Tchau!